Meus irmãos, vamos então, conforme planejado, concluir hoje a carta de Tiago, o último capítulo, Tiago 5, versículos 12 a 20. É o último trecho da carta de Tiago. Fazendo uma breve recapitulação daquilo que temos estudado, Tiago ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, irmãos que estavam dispersos em razão de perseguição. Daquele tempo, nos primeiros séculos, a igreja sofreu com a perseguição e muitos dos irmãos foram dispersos. Por isso que ele começou a carta falando dos benefícios que as provações traziam. E dizia ele que os irmãos deveriam ter, por alegria, motivo de alegria, passar por várias provações, em razão de que as provações produziriam a perseverança. Também a perseverança teria uma ação completa. E tinha por objetivo trabalhar nos corações, nas pessoas, para que elas se tornassem perfeitas e íntegras e em nada deficientes. Depois ele trabalhou a questão da sabedoria, como obter a sabedoria. Mostrou que a vida que nós vivemos aqui é transitória, a vida terrena é transitória, é cheia de altos e baixos, de circunstâncias, boas ou ruins. Mostrou também, tratou da questão do pecado, como o pecado, de fato, ele é destruidor, e tem um potencial muito grande, de destruir vidas, a ponto de nós sabermos, por informação já de outra carta do apóstolo Paulo, que o salário do pecado é a morte. Depois ele falou sobre como se originou o bem, como é importante a prática da palavra de Deus, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então, diversos assuntos Tiago tratou. E, finalizando, então, ele vai tratar mais as últimas orientações, para aqueles irmãos, para como viver a vida cristã. Então, esse é o tema da manhã de hoje, orientações para o viver cristão. Então, como é que nós, enquanto cristãos, devemos viver a nossa vida? Vejamos como Tiago nos instrui. Ele começa dizendo: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, a primeira orientação para uma vida cristã é ter uma palavra de confiança, ter uma palavra certa e correta, não ser duvidoso naquilo que você está dizendo. Sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Nem deve usar de juramento falso. Ele diz, acima de tudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Isso ele está dizendo porque era um costume naquela época. Os judeus, eles fizeram uma série de distorções à lei, à palavra de Deus. E eles diziam assim, olha, tem determinadas coisas que vocês podem jurar que são comprometedoras, e outras não. Então, as que não são comprometedoras, você pode jurar. Você pede aí pelo céu, pede pela terra, mas cuidado, não pode falar no nome de Deus, não. Porque o judeu tinha aquela preocupação, não se pode mencionar o nome de Deus, que na época, na linguagem hebraica, era Javé, ou Jeová. Então, não era para pronunciar Jeová. É tanto que eles colocaram outro nome, que é o Adonai, que significa Senhor. Então, para não pronunciar o nome de Deus, Yahvé, o Deus, o Deus justo, o Deus santo. Só que nessa aparente preocupação em não tomar o nome de Deus em vão, que eles sabiam, era o terceiro mandamento da lei de Deus, não tome o nome de Deus em vão, porque diz lá o mandamento que quem pronunciar o nome de Deus em vão, Deus não terá por inocente, mas será alvo do juízo de Deus. Então eles tentavam de todas as formas, só então vocês não jurem por Deus, não. Jurem aí pelo céu, jurem pela terra. E aí Tiago vem e diz, não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem fazer voto por qualquer outro voto, desde que esses juramentos não estejam corretos. Não seja. O próprio Jesus Cristo também falou nos evangelhos. Ele disse, Jesus também condenou a prática do juramento
que se fazia de maneira equivocada, e o registro disso está lá em Mateus 5, 34 e 37, quando Jesus disse assim, Mateus 5, veja, a fraseologia é parecidíssima com essa de Tiago aí. Ele diz assim, ó, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, Jesus foi mais além do que Tiago, né? Jesus já foi dizendo, se aprofundando mais ainda. Olha, a pessoa que não tem uma palavra, sim, sim ou não, não, ela vem do maligno. Ou seja, vem do mal, vem do agente do mal. E, de fato, porque quando a pessoa não tem uma palavra correta, o que é que acontece? Ela mente. E a mentira é do diabo. Por isso que ele diz, se você não tem uma palavra de verdade, sim, sim ou não, não, mas é uma palavra falsa, é uma mentira, e isso provém do maligno, que é o pai da mentira. Então, dito isto, irmãos, guardemos em nosso coração, primeiramente, essa orientação para a vida cristã. Não devemos jurar falsamente, nem devemos usar palavras ou fazer votos que não nos cabe fazer, mas devemos viver a nossa vida simples do Evangelho, dizendo sim, sim e não, não. Segundo aspecto, está no versículo 13, ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Está alguém sofrendo entre vós? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Que orientação prática, não é? Direta, objetiva, sem nenhuma dúvida. Veja a simplicidade da vida. Quem complica a vida somos nós mesmos, com o nosso pensar ou as nossas invencionices. Não é necessário, veja a simplicidade da palavra. Alguém está sofrendo? O que é que a pessoa tem que fazer, sendo crente? Está direcionando a cristãos. Fazer oração. Ou seja, o próprio Deus, ele confere a você e a mim esse recurso, oração. Está doente, está sofrendo, ore, busque a Deus. É o que há de melhor para a sua vida. Faça a oração. Não fique se lamentando, não fique se lamuriando, não fique reclamando de Deus, reclamando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não. Se está sofrendo, faça a oração. Nós aprendemos isso muito com o salmista Davi. Em seus salmos, ele recorre várias vezes, não é? Em meio ao sofrimento, a Deus. Ele ora a Deus e pede, Senhor, livra-me, né? Livra-me dessa situação. Eu estou sofrendo com os ataques dos inimigos. E ele coloca-se diante de Deus, sempre rogando a Deus que o socorra. Então, quando Davi, no Salmo 121, é bem enfático, dizendo assim, eu elevo os meus olhos para os montes. É de onde que me virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se está sofrendo, faça a oração. Às vezes é difícil, né? Se for um problema de depressão, às vezes é um problema de ansiedade ou qualquer outra coisa, nervosismo. Às vezes é difícil se concentrar para orar. Mas faça a oração se está sofrendo. Estar alguém alegre, aí é o contrário. Se está alegre, cante louvores. Ou seja, não perca a oportunidade de exaltar, de louvar a Deus, se você está alegre. Às vezes as pessoas, o outro sistema é mais fácil, né? Sofrer, logo correr para Deus buscando ajuda, socorro. Mas muitas vezes o contrário não acontece. Às vezes a pessoa, quando está na alegria, esquece até de Deus. Quando, na verdade, no momento da alegria, é o momento de cantar louvores, de agradecer a Deus, de exaltar a Deus. Olha que bondade de Deus no dia de hoje, que sol lindo o Senhor Deus fez para nós hoje. Que dia maravilhoso. Não é à toa que a palavra de Deus diz, esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemo-nos nele.
É o dia do Senhor, o dia especial, o dia da igreja. Então é um dia de alegria, por isso cantamos, e cantamos louvores a Deus aqui nesta manhã. Estamos alegres, então cantemos louvores. Essa é uma orientação importante para a nossa vida, não só para final de ano, mas para a vida toda. Em todo momento da sua vida, se você está sofrendo, faça oração. Se você está alegre, cante louvores. Louve a Deus e agradeça. Agora ele trata de outro assunto interessante, que é muito comum a todos. Está alguém entre vós doente? Essa é a pergunta. Está alguém doente entre vocês? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Esse texto tem, por vezes, sendo usado por pessoas para exagerar e enfatizar a questão do óleo, em vez da oração. O principal aqui é a oração pelo doente. Mas tem gente que prefere ir para o óleo. Olha, o óleo, então vou ungir com óleo, porque se não ungir com óleo não tem cura? Não, nada disso. Eu pergunto a vocês, quantas vezes Jesus usou óleo para curar alguém? Nenhuma. Jesus não usava óleo para curar as pessoas. Então, o fato de Tiago estar dizendo isto aqui, isso não é doutrina, isso não é para ser feito disso como se fosse algo que o óleo tivesse alguma coisa especial. E não, é mais ou menos o seguinte, olha, o uso do óleo naquele tempo era terapêutico, é o uso do remédio. Por exemplo, você ora quando está doente, ora, mas você deixa de tomar o remédio? Não, tem que tomar o remédio. Não é porque eu oro, vou orar, não vou nem tomar remédio. Tenho fé, eu vou orar a Deus e pronto. Mas a gente já entende que o remédio é providência de quem? De Deus. Foi Deus quem providenciou um remédio, que deu a capacidade ao homem para inteligentemente criar uma fórmula química e ali processar uma condição que, agindo no organismo, vai trazer o alívio da dor, do sofrimento, da dor de cabeça, enfim, de todas as coisas que o remédio proporciona, o bem-estar, né, físico da pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa deixou de ter fé porque tomou o remédio, não. Mas, o próprio, naquele tempo, o remédio era esse, era óleo de oliva, né, o óleo de azeite, era o azeite, era o vinho, né? Veja, o Paulo recomendou isso, não foi? Olha, toma um pouco de vinho aí para poder sarar um problema estomacal que era Tito, era Timóteo que tinha. Timóteo, entendeu? Então, vejam, Paulo era um apóstolo, ele podia... Será que Paulo não tinha fé para orar e curar alguém? Tinha, só que, por vezes, ele utilizou-se dos meios, né, que Deus proporciona para a cura de uma enfermidade, que é um remédio. Então, o remédio naquele tempo era utilizado, era vinho, era azeite, era mel, em algumas ocasiões. Então, entenda-se isso, o foco aqui não é o óleo, não é a unção com óleo, mas é a oração. E outra coisa, ele chama os presbíteros, ou seja, a liderança da igreja, para orar em favor daquela pessoa que está doente. Isso também não quer dizer que é só os presbíteros que podem orar sobre alguém que está doente. Não, toda a igreja pode fazê-lo. Mas ele quer destacar que esse doente é aquele que o irmão é informado que está doente, e a liderança da igreja, naturalmente, vai e ora por aquele irmão. Assim como faziam os presbíteros, faziam os apóstolos, e faziam também todos aqueles que trabalhavam e estavam fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Agora, ele enfatiza o seguinte: estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, a oração que era feita em nome do Senhor é quem valia. Era a fé que eles tinham. E ele diz aí, no versículo 15, olha, e a oração da fé salvará o enfermo. Esse salvará não é no sentido da salvação em Cristo, mas é salvar no sentido de curá-lo, né? Salvará o enfermo, tirará o enfermo da enfermidade, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha aí,
Aí ele faz um link aí, interessante, falando da questão de alguém estar doente, e lá no final ele diz, se foi por essa doença, se foi por algum pecado, esse pecado será perdoado. Está vendo? Nem toda doença é por conta de pecado, mas existem doenças que é causada pelo pecado, sim. Lembra do salmo que nós acabamos de ler, no 32? O que foi que Davi disse lá? Enquanto calei os meus pecados, aconteceu o quê? Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Ou seja, Davi sofreu na carne dores, né, dos ossos, em razão dele estar escondendo o pecado. Então, geralmente, quando um pecado é praticado e causa, né, e leva a alguma enfermidade, né, por exemplo, alguém que mantém um relacionamento ilícito sexualmente e pega uma doença venérea, é fruto de um pecado, né? Então vai trazer consequências na vida dele. Ou alguém que faz uso de algum vício, alguma coisa que vai trazer um mal à sua saúde. Então, aquele pecado produz um problema de saúde. Então, existem esses casos assim, mas nem todos os casos de enfermidade se dá por conta do pecado. Estou falando especificamente esses que ele diz assim, que se houver alguém cometido pecado, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, se a razão da doença foi por conta de pecado, na oração da fé que aquele irmão é feita para curar aquela enfermidade, se assim acontecer, os pecados relacionados àquela enfermidade estarão sendo também perdoados. E, enfim, ele diz, confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Está vendo? A outra orientação importante. Primeira orientação que nós aprendemos, não devemos jurar em falso, devemos ter a palavra confiável e reta. Segunda orientação para o viver cristão, devemos, se estamos a sofrer, buscar a Deus em oração. Se estamos alegres, devemos cantar louvores ao Senhor. Terceira orientação, se está alguém doente, deve ser alvo das orações da igreja, e o Senhor certamente ouvirá essa oração e salvará e curará o enfermo. E a quarta orientação, se você cometeu pecado, confesse. A palavra de Deus diz que quem confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Quem esconde pecado é alvo do juízo de Deus. Então, confessar os pecados. Agora, uma coisa que é preciso entender. Ele diz aqui, os vossos pecados uns aos outros. Cuidado. Tem pecados que podem ser, que são cometidos, e você pode falar uns aos outros. Mas tem outros que não. Tem pecados que são públicos e tem pecados que são particulares. E aí vocês têm que saber dosar e saber bem isso para não causar um dano ainda maior à sua vida, ao seu coração. E assim deve ser também as pessoas que devem ser alvo dessa confissão, não deve ser utilizado aquele princípio que os romanistas usam, de dizer assim, olha, vai lá e confessa lá para o padre e ele vai dizer a sentença para você. Não tem essa conotação jamais. Isso mostra que Deus fala para a sua igreja, dizendo, olha, cada um aqui, um mais novo, um mais recente, um mais antigo, um mais experiente, deve ser buscado para conversar a respeito de algum problema de pecado que tenha cometido, e assim, confessando e orando juntos ali a Deus, ele diz, para serdes curados. Então, quando você vai para um irmão mais experiente, confiável, e diz, irmão, olha, eu cometi esse pecado, e aí o irmão diz, vamos orar juntos aqui, eu preciso confessar, e preciso da ajuda de Deus, mas eu sozinho ou sozinha não consigo. Aí você, junto com aquele irmão, ora juntos, e ali, diz o texto sagrado, serão curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Súplica do justo. Então, está entendendo que quem está orando e quem vai orar, e quem está fazendo esse momento de confissão ali, são justos, são os irmãos, verdadeiramente em Cristo Jesus. São os salvos, são os eleitos de Deus, são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Não se pode entender isso com qualquer pessoa.
Não é qualquer pessoa, é a súplica do justo. Quem é o justo? O justo é o Filho de Deus. É aquele que justificado é pela fé que ele tem em Cristo. Nós somos justos porque somos justificados pela nossa fé em Cristo. Então, só esses é que têm a habilidade, a capacidade, a autoridade espiritual dada por Deus de orar mesmo, como aqui fizemos. Não é? Sempre temos o momento da confissão no culto, mas temos os nossos momentos de confissão particular também. E esses momentos de oração particular e oração do culto público são importantes. Oremos confessando uns aos outros, uns pelos outros, e a eficácia dessa oração será realmente demonstrada por a súplica do justo. E ele vai usar o exemplo de Elias, um homem, Elias, que foi justo. Mas olha como era Elias. Será que Elias era um homem acima de qualquer outro, especialmente? Não. Veja o que ele diz no texto. Elias era homem semelhante a nós. Homem semelhante a nós, ou seja, de carne e osso, pecador. Elias, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então ele está dando esse exemplo de Elias, da eficácia da oração de um justo. Elias não era um super-homem, Elias era um homem igual a nós, semelhante a nós, sujeito às mesmas coisas que nós. No entanto, aos mesmos sentimentos, no entanto, ele orou. Com instância, ou seja, com insistência, com perseverança. Orou ao Senhor para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, essa orientação aqui é fantástica. Precisamos saber usá-la e utilizá-la da melhor forma possível, que é essa questão da oração. Não é à toa que nós vamos iniciar o ano orando. Semana de oração. É uma campanha mundial de oração. Geralmente as igrejas se reúnem durante a primeira semana do ano para orar. Em vários momentos do dia, ou quando estão reunidos na igreja, orar. O foco é oração, não é outra coisa, é oração. E isso é muito importante para você começar bem um ano buscando a presença de Deus. Essa é a melhor opção que você tem para começar um ano, seja ele qual for. Agora vai ser o ano 2024. Mas qualquer ano, a melhor coisa é você começar buscando a Deus. Por quê? Porque quando você busca a Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque o que é que recomenda a palavra de Deus? Buscai o Senhor, a Deus em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas, e o reino de Deus, né? E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então você não pode perder esse privilégio que se tem, porque a sua súplica, sendo você justo, certamente será ouvida. E ele vai concluir então dizendo assim: meus irmãos, se dirigindo à igreja, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aqui, meus irmãos, um assunto importante para a gente ter essa perspectiva dessa orientação de vida cristã. É o zelo que devemos ter e a preocupação por aqueles que estão desviando-se da verdade, ou seja, se afastando. Vivemos dias difíceis. A palavra de Deus já diz que no final dos tempos, esse que já vivemos, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? É abandonar. É dizer, olha, eu vou sair do caminho, eu não quero mais seguir esse caminho. Mas ele diz que a gente não pode desistir facilmente desses. Vamos insistir no sentido de ir atrás, de falar da obra de Cristo. É evangelizar mesmo. Se aquela pessoa está desviando-se da verdade, é chamá-lo a atenção para isto. Mostrar para eles, olha, cuidado.
você que conhece a verdade, aquele irmão que porventura estava entre nós e também ouviu a verdade, mas possivelmente essa verdade não penetrou em sua alma, em seu coração, por isso ele se afastaram. Ou então ele se deixou levar pelos cuidados deste mundo, começou a se enveredar por um caminho tortuoso. A gente tem que orar por ele e, na oportunidade que tivermos, ir conversar com ele, para trazê-lo de volta ao convívio da igreja do Senhor Jesus. Se saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. É claro, meus irmãos, que você e eu sabemos que ele não está dizendo que o poder está em mim nem em você, né? Não é eu nem você que vai converter a pessoa ao caminho. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então essa obra é sobrenatural. Então ele está dizendo que você tem que ter a sensibilidade de buscar saber a situação de determinadas pessoas que, porventura, convivem no nosso meio, mas às vezes acontece de enfraquecer, esfriar na fé, abandonar as coisas de Deus, se enveredar por um caminho que não vai trazer um benefício para a sua alma. Então, se você conversa com esse irmão ou essa pessoa e ela é despertada e se volta para as coisas de Deus e vai buscar a Deus, ganhou aquele irmão. Deus ouviu a sua prece, Deus ouviu a sua intenção, a sua disposição, Deus viu isso e trabalhou na vida daquela pessoa. E ela então se converteu e assim ela foi salva da morte. A alma dela foi salva da morte e os pecados daquela pessoa é coberto, significa perdoados. Cobrir multidão de pecados significa perdão, que vem de Deus. Só Deus, em Jesus, que perdoa os pecados. Então, essa obra é de Deus, que vai fazer através de mim e de você. Todos nós aqui, irmãos, que sejamos sabidos nessa orientação para viver a vida cristã, e que, como exemplos de crentes que devemos ser, ter a sensibilidade de falar àqueles que, porventura, estejam fraquejando na fé. Sejamos esse exemplo de homens e mulheres, de jovens e crianças, de crentes que de fato venham a buscar a Deus e orientar as pessoas. Isso é importante. Para isso, você precisa estar familiarizado com as Sagradas Escrituras. Você precisa estar familiarizado com a vida de oração. Você precisa estar familiarizado com os irmãos da fé para ter essa sensibilidade. Do contrário, é difícil. Se é uma pessoa inerte, que não se preocupa em nada com a sua vida espiritual, dificilmente ela vai ter a capacidade de também alcançar outros. E aí, pensando já no ano que vem, a gente trabalhar essas questões. Se você já tem feito isso, que Deus o abençoe e continue. Se tem falhado em alguns aspectos destes que aqui estão sendo orientados a nós através de Tiago, que sejamos despertados nessa manhã, para que possamos colocar em prática, a fim de que possamos viver a nossa vida plenamente na presença de Deus. E vamos ter, sim, um ano mais que abençoado, um ano mais feliz ainda, um ano que vamos enfrentar de cabeça erguida as lutas que vamos enfrentar, porque virão lutas, não passa um ano sequer sem lutas. Todos os anos nós enfrentamos lutas, de uma forma ou de outra, mas o fato é, como vamos enfrentar essas lutas? Com Cristo, como diz a expressão, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sem Cristo no barco, aí é turbulência, aí é naufrágio, aí é falta de socorro. Então, precisamos do Senhor Jesus em todo o tempo, e Ele está à disposição, porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aproveitem bem essa presença de Cristo em nossas vidas, para que assim possamos, servidos dessas orientações que nos são trazidas nesta manhã, viver a nossa vida plena na presença do Senhor. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor trazida a nós.
essas orientações para um viver cristão, trazida através do teu servo Tiago, que escreveu esta carta há tanto tempo atrás, mas que são verdades que nos falam ao coração ainda hoje, pois é palavra do Senhor, são palavras eternas, e que assim, ó Deus, possamos absorvê-las todas em nossa mente e coração nesta manhã e colocá-las em práticas no nosso dia a dia. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.